E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre técnicas de integração, tá? E a técnica mais simples e a primeira a se ver e também a mais aplicada é a regra da substituição. Então hoje eu vou apresentar para vocês a regra da substituição e aí a gente já vai começar fazendo alguns exemplos, tá bom pessoal? Então vamos lá! Bem pessoal, então vamos lá, a gente vai falar hoje da primeira regra de integração, que é a regra da substituição, tá? E ela é a regra mais simples e provavelmente também a mais utilizada, tá? Vocês vão ver que ela é simples, né? E que na verdade depois que a gente aprender outras regras, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem que aplicar outra regra e essa, ou essa e outra regra, tá? Ela realmente aparece muito, tá? Então essa é a regra da substituição, e ela diz basicamente o seguinte: se U é igual a g de x, se a função U é igual a g de x for uma função diferenciável, cuja imagem é um intervalo i, e f for uma função contínua em i, então a integral de f composta com g de x vezes g' de x dx é igual à integral de f de u du, tá? Bem, você pode pensar, porra, a classe diz que é simples, mas não está parecendo tão simples. Veja, pessoal, o que acontece é o seguinte. Veja a dica aqui embaixo, tá? Sendo U igual a g de x, depois do sinal da integral, a gente pode operar com o dx e o du como se fossem diferenciais. Isto é, se U é igual a g de x, então d de U é igual a g' de x dx, certo? Olhando para isso, né, que se U igual a g de x, então du é igual a g' de x dx, agora vamos voltar para a integral. Eu chamo g de x igual a U, e o que vai acontecer é que g' de x dx, então é o nosso du, beleza? E aí quando eu olho para essa integral, eu posso fazer a integral de f de U du. Tá? Veja que o que está dentro da f é o U, né, e esse g' de x dx é o du, né, então vai ficar f de U du, tá? Bem, eu quero fazer aqui os exemplos para vocês verem que é realmente simples, tá? Vamos lá. Então, essa integral eu já fiz antes e eu disse assim, olha pessoal, eu estou meio que dando a resposta, mas a gente vai ver depois a regra da substituição e vocês vão ver que é simples calcular essa integral, tá? Vejam, pessoal, o importante nessa regra é saber escolher direito quem é o nosso U. Às vezes a gente pode até fazer uma escolha, perceber que não era aquele e tentar modificar. E eu vou fazer isso com vocês, não nesse caso, mas já já, tá? Não nesse caso, porque esse caso é bastante simples. Veja o que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, eu não vou ficar escolhendo errado para vocês perceberem que tem um erro na escolha, etc., porque é bastante simples. Veja, eu vou chamar esse expoente aqui, porque isso aqui tem é elevado a uma função. Então, na verdade, assim, já dá para perceber que o que eu vou... Porque na regra da substituição, veja que eu tenho uma f composta com a g e que deve aparecer a derivada da g multiplicando aqui o dx, tá? Quando isso aqui for uma constante, isso é fácil. Quando a derivada da g for uma constante, isso é muito fácil de resolver. Mas aqui, principalmente, eu vou olhar para que tem uma f composta com a g. Nesse caso, eu tenho uma função exponencial composta com um menos 2x. E aí, veja, vocês vão pegar com experiência e ver que uma escolha dessa vai facilitar a minha resolução. Por quê? Se eu chamo U igual a menos 2x, usando aquela coisa da diferencial, quem é du? Du é a derivada disso, que é menos 2, vezes dx. Não é isso? Aí você pensa, pô, Clécio, mas eu não tenho um menos 2 aqui multiplicando, né? Porque para eu trocar isso aqui por um du, né, eu precisaria ter um menos 2 vezes dx. Mas aí, pessoal, olha, lembra o que eu falei, quando é constante é fácil de resolver. Por quê? Isso aqui é constante, eu posso passar para lá dividindo, vai ficar menos meio vezes du é igual a dx. Então, dx é igual a menos meio vezes du, né? Logo, eu deveria ter escrito aqui, né? Tomando, né? Logo, bem que seja, a integral de e elevado a menos 2x dx, e aí vamos lá, pessoal. Eu chamei o menos 2x de u, então eu tenho e elevado a u.
E o dx é igual a menos meio vezes du. Então, o dx é menos meio vezes du. Esse menos meio sai da integral tranquilamente, né? E aqui eu vou ficar com essa menos meio vezes a integral de e elevado a u du. E aí eu sei calcular isso, né? Todo mundo sabe. Dá menos meio vezes, né? E elevado a u. E aí não esqueça de uma constante. Mas também não esqueçam, pessoal, que a minha integral inicialmente, né? Eu estava integrando em relação ao dx. Então, eu preciso voltar para a minha variável inicial, que é o x. Então, fica menos meio e elevado a menos 2x, mais uma constante. Não esqueçam da constante, tá bom? Ok. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, vamos lá. Vamos para a letra B, tá? Olha, a gente sabe calcular polinômio, né? A gente sabe calcular integral do polinômio, desculpe, por causa daquela regrinha. A integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Claro que aqui eu estou considerando o n, qualquer real, diferente de menos 1, tá certo? Bem, e aí, né, a gente separa que é a integral da soma das integrais, etc, etc, e a gente consegue integrar qualquer polinômio. Só que quando eu olho para essa expressão aqui, a integral de, entre parênteses, 3x menos 2, isso tudo elevado a 20, tá, isso é um polinômio, Mas, meu amigo, expandir essa expressão assim, 3x menos 2 elevado a 20, eu vou gastar metade de um dia só fazendo essa conta, tá? E aí eu consigo integrar, usando a regra de substituição, eu consigo integrar, né, essa função aqui, mesmo que tenha essa potência elevada a 20, porque se tivesse ao quadrado, beleza, né, a gente expandia e integrava o polinômio, que a gente sabe integrar polinômio. Mas elevado a 20, expandir essa expressão vai dar muito trabalho. Agora, assim, a gente pode fazer, né, tipo, fazendo. Olha, preste atenção, mais uma vez, eu tenho que escolher direito quem é o u. Nesse caso, mais uma vez, pessoal, eu tenho essa expressão, né, eu tenho essa expressão elevado a 20. Dá para ver uma composição clara, e aí eu só tenho que me perguntar, será que a derivada dessa expressão está multiplicando dx? Mas a derivada dessa expressão é 3, e quando é constante, não tem muito problema, porque eu posso fazer que nem no exemplo anterior, passar dividindo 3, certo? Então, como a derivada desse negócio aqui é uma constante, eu nem me preocupo se tem o u' multiplicando aqui o dx, tá? A gente vai ver já casos que a gente tem que se preocupar assim. O próximo já é assim. Então, vou fazer u igual a 3x menos 2, tá? Logo, né? Quem é du? du é 3, que é a derivada do u, né? É u' vezes dx, tá? U' é 3, né? Vezes dx. Então, e isso aqui implica, preste atenção, eu não tenho um 3 aqui multiplicando na frente do dx, mas aí o que é que eu faço? Eu passo esse 3 dividindo e eu sei que 1/3 de du é igual a dx. Então, dx é 1/3 de du. Portanto, né? Portanto, e agora eu consigo integrar, a integral de 3x menos 2 elevado a 20 dx é igual a quanto? Eu chamei isso aqui de dentro de u, então dá u elevado a 20. Preste atenção, quem é dx? Dx é 1/3 de du, né? Eu posso passar 1/3 para fora da integral e fica a integral de u elevado a 20 du. E isso a gente sabe calcular usando aquela regrinha, né, da potência, que fica u elevado a 21 sobre 21, certo? Sobre 21, mais uma constante c. E aí não esqueçam, tá, pessoal, de voltar para a variável inicial, que é x, né? Então, quem é u? U é 3x menos 2, né, nesse caso elevado a 21, sobre 3 vezes 21 dá 63, mais uma constante, tá bom? Bem, beleza, vamos continuar. Então, nesses dois primeiros exemplos, que foram exemplos simples, a derivada da função u era uma constante, né? E aí, como eu falei, eu não preciso me preocupar se for uma constante, se a derivada da função u está multiplicando dx, porque constante eu posso passar dividindo e não tem problema, tá? Mas preste atenção aqui agora, pessoal. Olha para essa integral. A integral de x ao quadrado vezes, entre parênteses, x ao cubo mais 5 elevado a 2 dx, tá?
mais uma vez eu posso, isso aqui é um polinômio, eu posso expandir isso aqui, depois multiplicar para cá. E nem é tão trabalhoso quanto aquele elevado a 20 que eu botei antes, tá? Então eu poderia fazer isso. Só que sabendo a regra de substituição, eu vou para um menor trabalho, tá? Preste atenção, tá? Olha, se você ficar meio preocupado agora, porra, como é que Clécio escolhe esse U? Como é... Bem, se você fizer exercício, se você for lá e ficar calculando, né, com exercícios assim, você vai pegar uma familiaridade com quem que você tem que chamar de U ou não, tá? Veja, preste atenção. Se eu chamar essa coisa aqui de U, se eu chamar isso aqui de U, o que vai acontecer? Tá, eu tenho que me preocupar, se eu chamo esse cara de U, quem é o DU, tá? Olha, pessoal, eu vou escrever menos fazendo U igual a tal coisa, né? Porque eu acho que a didática fica mais simples se eu for já escrevendo. Por exemplo, se eu chamar isso aqui de U, eu tenho que me preocupar com o DU, tá? Será que a derivada de x ao cubo mais 5, ela está multiplicando o dx? Veja que quem eu chamei de U, tá? Essa coisinha aqui. Veja que tem um x ao quadrado aqui multiplicando, beleza? Tem um x ao quadrado aqui fora multiplicando. Bem, sabendo que U é x ao cubo mais 5, quem é DU? É a derivada de U, que é 3x ao quadrado vezes dx. E olha o x ao quadrado aqui. Aí fica, a constante não me preocupa muito, porque eu posso passar dividindo. Mas eu tenho esse x ao quadrado multiplicando o dx? Tenho, né? Ele está justamente aqui, olha. Ele está justamente aqui. Esse x ao quadrado é que me ajuda. Se ele não tivesse aqui, eu teria que realmente expandir. Não daria para usar a regra de substituição assim. Tá bom? E aí, só para a gente não se preocupar com 3, eu vou passar o 3 dividindo. Então, 1/3 de du é igual a x ao quadrado dx. Daí, eu vou escrever porque eu sempre fazendo, né? Logo, né? Então, eu vou ter que a integral de x ao quadrado, x ao cubo mais 5 ao quadrado dx é igual a quem? Preste atenção. Esse cara aqui de dentro foi o que eu chamei de U, então vai aparecer um U ao quadrado. E x ao quadrado dx, x ao quadrado dx é 1/3 de du. Então aqui vai aparecer 1/3 multiplicando vezes o du. O 1/3 eu posso passar para frente multiplicando e vai ficar só a integral de U ao quadrado du. E a integral de U ao quadrado du é U ao cubo sobre 3. Mais uma constante, tá? 3 vezes 3, 9, né? Então, quem é U, né? Voltando para a variável inicial, U é x ao cubo mais 5. Então, aqui eu tenho U ao cubo, então tem x ao cubo mais 5 ao cubo sobre, né? 3 vezes 3, 9, mais uma constante. Não esqueçam da constante, porque a gente está em integral indefinida. Tá certo, pessoal? Eu já fui passando aqui. Voltei só para vocês darem uma olhada no resultado final. Ok? Então, agora vamos calcular essa integral e, bem, aí sim a gente já não está com aquela coisa assim, eu poderia expandir o polinômio, não. Aqui o negócio é mais complicado um pouquinho, tá? Bem, não sei se vocês estão ouvindo o barulho de carro, moto aqui passando, porque é complicado vídeo aula, certo? Vamos continuar. Então, aqui eu não tenho um polinômio, eu tenho uma função algébrica, né? Raiz cúbica de x ao cubo mais 1 vezes x à quinta dx, tá? E essa daqui é que é um pouquinho mais delicada do que as outras, eu resolvi escolher ela para vocês verem também, né? Como solucionar problemas como esse, tá? Bem, veja, pessoal, de cara, assim, a gente veja que aparece sempre, na regra da substituição tem uma composição e tem alguma função multiplicando o dx, tá? Bem, vamos ver, será que se eu escolher isso aqui como U dá certo, né? Bem, eu espero que dê. E realmente deve dar, porque veja só, se eu fizer U igual a x ao cubo mais 1, quem é du? Tá? Du é igual a derivada de U, que nesse caso é 3x ao quadrado, vezes dx, beleza? Aí eu pergunto, tem um x ao quadrado multiplicando o dx, bem, tem um x à quinta. Aí você pensa, Clécio, mas tá, então tem um x à quinta, beleza, tem um x à quinta, e aí eu poderia pegar um x ao quadrado desse x à quinta e juntar com dx e daria o du. Mas sobraria ainda um x ao cubo. E a pergunta é, o que é que eu faço com esse x ao cubo que me resta ali, tá? Eu só vou passar esse 3 para cá dividindo, pessoal, então fica 1/3 de du é igual a x ao quadrado dx.
Veja, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha para cá, para essa expressãozinha aqui. Eu posso separar esse camarada, eu vou fazer aqui do lado, tá, pessoal? Embora que depois eu vou escrever de novo, tá? É um vídeo, não é um livro, que eu tenho que me preocupar muito com o que está escrito assim, que eu estou falando junto, né? Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, pessoal, olha. Eu posso olhar esse x à quinta como x ao cubo vezes x ao quadrado dx. Eu chamei esse cara de u, e esse cara aqui, pelo que eu vi aqui, dá 1/3 de du, massa. Só que fica perguntando, isso aqui, quanto é? Em relação a u, né? Porque eu vou mudar a variável e a integral, toda a função aí dentro tem que ficar dependendo de u, né? Não pode ficar uma parte dependendo de outra parte dependendo de x, tá? Mas aí, pessoal, eu até abri aqui uma chave porque preste atenção. U é igual a x ao cubo mais 1. E eu quero saber, o x ao cubo em relação a u vale quanto? Passe um para o outro lado, vai ficar x ao cubo é igual a u menos 1. E aí meio que está resolvido, né? Então, logo, né? Vamos lá agora para a minha integral. A integral da raiz cúbica de x ao cubo mais 1 vezes x à quinta dx, isso é igual a quanto? É igual a integral de, eu chamei isso aqui de dentro de u, de raiz cúbica de u, vezes x ao cubo, né? Vezes x ao cubo. Quem é x ao cubo? É u menos 1. Vezes x ao quadrado dx. Mas eu já tinha visto que x ao quadrado dx é 1/3 de du. Beleza? E aí, olhando agora, como é que eu resolvi isso? A constante 1/3 eu posso puxar para fora da integral. Raiz cúbica de u é u elevado a 1/3, né? Isso vezes u menos 1 du. E isso aqui é igual a 1/3 da integral. E aí eu faço o produto, né? Só que veja, u elevado a 1/3 vezes u dá u elevado a 1/3 mais 1, que dá 4/3, né? 1/3 mais 1 dá 4/3. Então eu vou fazer logo direto. Isso dá u elevado a 4/3. Ficou meio apertado aqui, pessoal, vou escrever embaixo, tá? Isso aqui é igual a integral, desculpa, tem 1/3, né? 1/3 da integral, né? De u elevado a 4/3 menos, né? U elevado a 1/3. Beleza? Du. E aí, isso aqui eu sei integrar, com certeza, né? Porque é só somar um no expoente, fica u elevado a 4/3. 4/3 mais 1 dá 7/3. Isso dividido por 7/3. Mas lembra, dividir por 7/3, aparecer 7/3 no denominador é a mesma coisa que multiplicar por 3/7, né? Inverte. Eu tinha antes 7/3 no denominador, eu multiplico por 3/7. Da mesma forma, a integral de u elevado a 1/3 dá u elevado a 4/3, porque é 1/3 mais 1 dá 4/3, né? Sobre 4/3. E aí veja, no denominador está 4/3. Eu posso passar isso multiplicando para o numerador, invertendo, né? Então, no lugar de ter esse 4/3 no denominador, eu posso multiplicar por 3/4, tá bom? Facilita a vida da gente, né? Eu vou apagar isso aqui, pessoal, depois eu vou puxar para baixo, tá? Não deu aqui, ficou meio apertado. Eu pensei que a questão era mais fácil do que é, né? E aí preste atenção, pessoal, olha, quando... Ah, sim, claro, né? Foi porque eu fui me preocupar com o espaço, mais uma constante, tá? E aqui eu tenho 1/3 multiplicando essa parte, vai esse terço embora e vai esse terço aqui também, esse 3 de cima também vai embora, tá certo? Isso aqui vai ficar quanto? Olha, u elevado a 7/3 sobre 7 menos u elevado a 4/3 sobre 4, mais uma constante c. Só que lembra que eu tenho que voltar para a minha variável x inicial, e nesse caso u é x ao cubo mais 1. Então eu tenho x ao cubo mais 1 elevado a 7/3, isso sobre 7, menos x ao cubo mais 1
elevado a 4/3, isso sobre 4, mais uma constante c, tá? E aí a integral dessa coisa, né, dá justamente essa expressão. Essa foi um pouquinho mais difícil, né, pessoal? Mas não muito, né? Não tão mais difícil. Essa última aqui é mais fácil, tá? Mas eu queria conversar um pouco com vocês do que poderia ser uma escolha errada. Veja, pessoal. Bem, a gente às vezes fica na dúvida, tá? E o que é que eu vou chamar aqui de u? O que é que vai ser o du? Veja, eu tenho secante ao cubo de x vezes tangente de x, tá? Bem, se eu chamo, por exemplo, tangente de u, quem seria o du? O du seria, na derivada da tangente, a secante ao quadrado de x. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, o du seria a secante ao quadrado de x. Só que se você pensa, tá, eu teria aqui nesse caso, né, uma secante de x vezes uma secante ao quadrado de x vezes a tangente de x vezes dx. A tangente seria o u. A secante ao quadrado vezes o dx seria o du. Aí ficaria a pergunta, quem seria a secante de x? Bem, isso daria um pouco de trabalho, porque eu teria que, né, sendo u a tangente, como é que eu relaciono essa tangente com a secante? Ia ficar raiz quadrada, ia dar um trabalho danado. Bem, o que é que a gente pode fazer nesse caso, então? Bem, eu acho que essa minha escolha de chamar de u igual a tangente não é muito boa. Agora veja, se no lugar de eu chamar u da tangente de x, se eu fizesse assim, u igual a secante de x, será que fica bom? Veja que eu tenho uma secante ao cubo, né, o que parece bom, porque na verdade aqui está aparecendo uma composição, que é a secante ao cubo, né? Bem, não sei se está bom, quem sabe, né? Vamos ver. Quem seria o du? Né? A derivada da secante é secante vezes tangente. Né? Nesse caso, o du é secante vezes tangente, que é a derivada da secante, vezes o du. E aí, veja só, pessoal, vamos olhar para cá de novo. Olha para aqui para cima. Bem, uma secante, aqui eu tenho três secantes multiplicando, né? Tá o cubo. Uma secante eu chamei de u, beleza. Então eu tenho uma secante aqui que eu vou separar, que essa é o meu u, tá? Eu separei essa secante para chamar de u, beleza. Aí eu tenho ainda, olha, eu vou botar aqui secante, porque são três, né? Eu vou botar secante, 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 vezes tangente de x, dx. Eu estou escrevendo isso só para vocês entenderem, tá, pessoal? Não é que vocês precisam fazer isso, não. Então, olha, esse eu chamei de u, beleza. Esse aqui, olha, eita, que eu escrevi aqui errado, né? Aqui é dx, né? U é igual a secante, então du é igual a derivada da secante dx, tá? Esse daqui é o meu du, beleza. Aí fica a pergunta, quem é esse? Eu consigo relacionar isso aqui em relação a u? Claro, né? Porque eu chamei secante de u, então isso aqui é u também, tá? E aí vai ficar como a integral? Vai ficar u vezes u, que é u ao quadrado, du. Isso eu sei integrar, com certeza, tá? Então, logo, preste atenção, pessoal, meio que eu vou refazer toda aquela conta de novo, tá? Secante ao cubo de x vezes a tangente de x, dx, opa, errei aqui, tangente de x dx, é igual a integral de u ao quadrado du, né? A gente fazendo, né? Fazendo u igual a secante de x, eu tenho isso aí, tá? Pronto. E eu sei integrar u ao quadrado com certeza, né? Aí uso a regra da potência, fica u ao cubo sobre 3, né? Claro, mais uma constante c. E quem é u? U nesse caso é secante, então fica secante ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Bem, pessoal, então eu vou parar esse vídeo por aqui, a gente já está chegando aí, né, 20 e tantos minutos. Eu fiz essa questão assim, primeiro dizendo, olha, vamos chamar o de tangente para ver o que acontece, porque realmente às vezes acontece isso, mesmo para o professor. Às vezes o professor pensa, pô, será que se eu chamar tal letra, né, u igual tal função, será que dá certo? Claro que muitas vezes a gente, tipo, esse é meu pensamento, né, às vezes eu não escrevo,
penso e vejo que não dá certo, e aí eu penso em outra letra, tá? Então, eu fiz desse jeito para vocês perceberem que realmente às vezes a gente precisa, a gente pode tentar um caminho, não deu certo, a gente vai e muda e vê se o caminho fica melhor, tá certo? Bem, pessoal, então nesse vídeo a gente falou da regra da substituição para integrais indefinidas, e o próximo vídeo vai ser a regra da substituição para integrais definidas, tá? E aí a gente vai fazer mais alguns exemplos, tá bom? Então até o próximo vídeo.